Boa tarde, povo de Deus. Estão com saudade dos depoimentos, né? Até eu estou com saudade de estar conversando com vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula, moro aqui em Toronto, do Canadá. Sou de Ipatinga, do Vale do Aço. Muita gente do Vale do Aço me acompanhando, né? Que bom. Então, gente, vamos para mais um depoimento. Esse depoimento já foi um depoimento mais triste, que teve morte no abrigo. Então, assim, vamos assistir até o final, onde a menina conta detalhadamente tudo o que aconteceu. A história dela foi bem triste, não quer dizer que a sua vai ser, mas assim, para quem tem coragem de ir pelo Kaikai, tem que se preparar, gente, porque tem gente que dá sorte. Então, a menina acabou de entrar em contato comigo, falou, Ana, foi super tranquilo. Mas essa outra da história aí, tem um outro depoimento hoje que foi super tranquilo. Então, esse depoimento que eu tô contando agora é de uma pessoa que passou bastante aperto, assim. É situação bem triste, né? Então, você tem que se preparar bem, ver todos os vídeos. Cada pessoa é um caso diferente. Não quer dizer que ela sofreu, que você vai sofrer. Mas, assim, gente, é muito sofrimento para criança, sabe? É muito mesmo. Algumas pessoas estão com trauma. Tem gente que tá fazendo tratamento psicológico quando chega nos Estados Unidos. Né, pessoas mesmo que deram depoimento para mim. Então, pensa muito bem antes de você estar fazendo isso. Sobre essa nova lei, ainda não entrou em vigor sobre o visto para o México, mas pelo que eu estou sabendo, vai ser uma coisa mais simples, eletrônico, né? Então, vamos esperar, aguardar mais detalhes. Não adianta o povo precipitar, ficar tudo com medo. Tem um monte de gente indo esse mês por causa com medo desse vício. Então, assim, tá tendo muita gente entrando, uma demanda bem grande para entrada pelo Kaikai, porque começou com esse que vai ter o visto. Então, ainda não tem nada, a data certa, né? Então, espero que você está gostando do meu canal. Gente, compartilha com os amigos, se inscreve no meu canal. Né, dá um like aí, comenta, que eu vou estar respondendo de pouco a pouco. Às vezes é mais difícil pra mim, mas eu tô tentando acompanhar. Deixa eu ver mais coisas que eu tenho que falar com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Gente, não tem mais grupo. Acabou o grupo. E esse mês, não, semana mês que vem. No início do mês que vem vai vir um depoimento top aí pra vocês. Beijão. Espero que vocês estejam gostando do meu canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Oi, Ana, tudo bem? A nossa viagem começou em um sábado, onde nós saímos de São Paulo e fizemos o trajeto, né? Cidade do Panamá e depois cidade do México. Quando nós chegamos no aeroporto da cidade do México, levem sempre uma caneta para preencher o formulário lá que eles dão dentro do avião, porque eles entregaram pra gente, já estava quase descendo, foi bem difícil assim de preencher, a gente só tinha uma caneta para preencher, os 3 já deu trabalho. Por sorte a gente tinha uma caneta, então levem uma caneta em mãos, né? Chegando lá na imigração da cidade do México, foi bem nítido, assim, que o cara que queria atender a gente, ele já ficou de olho em nós, né? O contato sempre pede pra gente tirar uma foto e tal, e com a roupa que a gente vai descer lá. Pra quem tem criança, eu oriento deixar pra colocar essa roupa antes do último voo, tipo, do voo que você vai descer, por exemplo, lá na cidade em Panamá, dá pra você colocar a roupa lá da sua criança, né? Porque, no caso da nossa criança, né, ela ficou mais de 10 horas com a mesma roupa, e isso não é legal, ficou com a roupa suja, então nem é apresentável. Então, deixar a roupinha da criança separadinha para o último voo. Tomar muito cuidado com as conexões, as nossas conexões foram muito em cima, e isso, assim, quem tá com um bebê, a gente tá com um bebê de 1 ano, foi bem difícil, né? Então, essa é a minha orientação. Chegamos lá, então, o cara... obviamente estava com a descida paga, ele pegou nossos passaportes, perguntou quantos que tínhamos, nós falamos aproximadamente $3.000. Nos áudios aqui eu sempre ouvia 2.000, mas aparentemente agora precisa de mais e realmente a gente estava com esse valor. Depois disso, ele pediu
algumas outras informações, assim, coisa básica, né? O que a gente ia fazer, turismo, o que pergunta para todo mundo. E tá tudo bem, ok, liberados. E aí, quando nós chegamos, a moça já estava, do contato, já estava esperando a gente para levar a gente até o outro aeroporto, né, que a gente iria para Tijuana, de Cidade do México, a gente já iria para Tijuana naquela mesma noite, o que não é interessante. Isso foi uma falha muito grande do nosso contato, porque o interessante é você ficar pelo menos uma noite, 2 dias lá na Cidade do México, né, já que você foi fazer turismo ali. Então, a minha primeira dica, segunda dica é essa, né, ficar 1 ou 2 dias ali na Cidade do México. Não precisa ser no hotel que ele reservou, mas fique ali, para você não ter problemas lá em Tijuana. Outra coisa, já para embarcar em Tijuana, nem vá com muita mala, já vá com a sua mochila de costa, com as roupas que você sabe que você vai precisar na travessia, no abrigo, porque realmente não vale a pena levar muita roupa. Já é uma viagem longa, né? E ali a gente teve muito problema porque o nosso contato não comprou, não. Ai, desculpa, eu tô com a minha bebê, eu vou cortar o áudio e vou mandar outro. O nosso contato não comprou mala despachada para nós lá em Tijuana. E a gente tava com uma mala para despachar. Então isso foi bem chato, né? Outra coisa, eu achei que era obrigado sair do Brasil, como é um voo internacional, achei que era obrigado sair do Brasil despachando mala, e não é obrigado. Então fica essa informação, você já pode sair do Brasil com uma mala de costa, se você tiver certeza que tá tudo certo com o seu contato. Então, nós conseguimos embarcar lá em Tijuana, tivemos que deixar a nossa mala lá no aeroporto mesmo, com o contato do nosso contato. Ela ali na Cidade do México já entregou pra gente um adaptador pro carregador do celular, porque saiu do Brasil, os nossos carregadores não funcionam. Tem que ter um adaptador. Então, isso é muito importante, porque se você já vem com o celular descarregado, igual eu no meu caso, já é um problema, né? E aí ela já entregou um chip pra gente também, nós já conseguimos trocar ali em Cidade do México mesmo, já trocamos o chip. Só pro meu esposo ela deu, eu poderia ter pedido um pra mim, mas eu não sabia, fiquei quieta, né? Então, quanto mais vocês tiverem, melhor, porque esse chip funciona até aqui nos Estados Unidos por um tempo. Então, assim, vale muito a pena vocês terem 2 chips, pelo menos, né, no caso do casal. Aí lá em Tijuana, como a gente estava muito nervoso pela questão da mala, teve que deixar a mala ali na porta do aeroporto com a menina e tal. Aí o policial já parou a gente, né? Assim que a gente passou a bagagem, ele já parou a gente e perguntou o que a gente ia fazer e por que a gente tinha acabado de embarcar e a gente não tinha voo de volta. E aí eu já estava um pouco estressada com a minha bebê, querendo comer, querendo mamar. E aí eu falei para ele assim, olha, se você quiser a gente compra agora a passagem de volta. Mas a gente pretende voltar de ônibus, é uma dica que eu ouvi aqui, né, nos depoimentos de vocês. Então, a minha orientação vocês realmente ficarem mais de um dia lá na Cidade do México para vocês não terem esse problema. E se for o caso, na volta, falar isso, né, para ele, falar, se você quiser a gente paga realmente a volta, ou então fala que vai voltar de ônibus. Outra coisa, por conta do Covid, não estão servindo muita comida dentro do avião, nem se você quiser comprar. Então, quem tem criança, quem tem bebê, leva fruta, leva comida, tá podendo levar, entendeu? Não sei a quantidade, mas eu vi várias pessoas se alimentando dentro do avião, porque no aeroporto não é que é caro, não dá tempo, entendeu? E lá no Panamá a gente precisou comprar uma comida e a gente só tinha dólar, porque a gente só pega os pesos, né, ali na Cidade do México, que a menina troca pra gente. Então isso ficou bem caro, assim, uma comida muito esquisita. Passou do Panamá pra cá, é só comida estranha, pra quem é brasileiro, né? Então, pra criança pequena, a minha ficou muito no leite, né, o que não é legal. Também não tive problema pra passar com o leite dela, ninguém nem perguntou. É só uma dica, levar fruta, levar o que der pra criança se alimentar. Chegamos então nessa noite. Aí tá, o cara liberou a gente quando eu falei que se quisesse a gente comprava, né? De Tijuana a gente já foi para a Cidade do México. E a gente foi, uma dica muito boa, a gente foi de madrugada. Então, assim, tinha um policial lá esperando só.
Diz que é lá que é perigoso, né? Quando chega lá, eles começam a implicar. E eu não olhei pra cara do policial. Eu tava tão cansada, assim, eu só olhei pro chão. Olhei pro chão, falei pro meu marido não olhar pro lado. Olhamos pro chão. E foi isso que aconteceu. O policial até fez com a mão assim pra mim, mas como eu tava olhando pro chão, passei direto, entendeu? Depois também, lá na saída do aeroporto, tem mais uma abordagem e a gente passou olhando pro chão, passou direto. Ok. De Tijuana, em Tijuana, que aí sim que a gente iria pro local da travessia, que seria em Mexicali. Só que, na verdade, a nossa travessia foi muito diferente de tudo que eu já ouvi. Foi de Uber e a gente não foi para Mexicali. Chegando em Mexicali, a gente virou para a esquerda e foi para São Luís. Uma cidadezinha de fronteira também. E é ali que todo mundo fala que você atravessa a ponte, em 5 minutos você já está, né, nos Estados Unidos. Só que o nosso Uber, ele era contratado, ele não estava no esquema, né? E aí o contato que mandou a foto do GPS pra gente, onde que a gente viraria, ele ia deixar a gente debaixo de um viaduto e a gente faria o trajeto, né? Que seria um trajeto de 5, 10 minutos só. E a gente viu o muro, mas não achava esse ponto de GPS, a gente não achava o local. Então meu esposo falou, não, vamos descer aqui mesmo, e vamos até lá no muro, né? E nisso a gente desceu numa areinha do deserto e a gente começou a correr porque veio um carro atrás de nós e era a polícia mexicana. Então a gente correu alguns minutos, atravessou umas 2 cercas de arame farpado e subiu um morro de pedra, achamos a ponte e chegamos até o muro. Nisso a polícia da fronteira já estava esperando a gente, mas aí eles só encaminharam, a gente falaram, vão ali na tenda, e a gente foi de a pé até a tenda e fomos atendidos e recebidos, enfim. Então eles colocaram a gente chegou lá, eram umas 10h30 da manhã, eles deram água, deram comida, deram uns cookies, e colocaram a gente dentro de um ônibus bem seco, bem feio, para levar a gente até o abrigo. Quando nós chegamos no abrigo, 1.000 pessoas é o local lá, né? Era no Arizona e tinha mais de 4.000 pessoas. Foi uma situação muito crítica, foi muito, muito, muito difícil. Nós ficamos 24 horas no corredor esperando. A comida é aquela que eles falam, burrito, não tinha pimenta, mas era horrível. Eu, por falar um pouco de inglês, eu conseguia pedir algumas coisas, mas eles não estavam oferecendo nada, muito mal educados, policiais, o tempo todo. Foi muito, muito difícil. E quando fizeram a triagem, passaram a gente, né, de fato, lá pro local onde todo mundo fala que é muito gelado. A gente fez as contas, dá 7 graus lá. E lá dentro tinha gente que estava há mais de 20 dias. Lá dentro, eles não estavam dando mais de uma comida, então, assim, era uma maçã. Eu passei muita fome, porque daí minha filha come muito bem, então tudo era sabe? No último dia que eu consegui pegar 2, que eu falei, né? Enfim, expliquei que ela comia muito e tal, mas eu vi outras meninas explicando em português, em espanhol, não davam. E não era isso que eu tinha escutado nos relatos aqui, né? Então, realmente, a situação tá fechando, o cerco tá fechando. Não tinha lugar para dormir, não tinha aquele cobertorzinho. A minha filha começou a passar mal, eles não deram remédio. Falaram que era assim mesmo, que era o leite, que era para suspender o leite. E falaram muitas coisas. Com 3 dias que a gente estava lá, transferiram a gente de avião para San Diego. Não sei por que motivo, 133 pessoas transferidas para San Diego. Nós ficamos mais de 6 horas sem comer e sem beber. E as crianças pedindo água e eu pedindo. E todo mundo pedindo e eles não deram. Eles falavam que a gente não era responsabilidade deles. E eles com a caixa cheia de comida, mas não davam para nós. Então essa foi uma situação muito triste. Quando nós chegamos lá em San Diego, nós fomos um pouco melhor tratados até ser liberado. Mas foi muito triste ver minha filha pedindo água, né? E, enfim, não ter água para dar para ela. Foi bem complicado.
Lá dentro tinha algumas crianças, né, que só tomavam leite morno. Se você vai vir, gente, já ensina seu filho a tomar leite frio. Frio mesmo, frio da geladeira. Porque tinha criança que estava lá há uma semana sem conseguir comer, sem conseguir tomar leite. Tinha menina que estava com o filho dela há mais de 3 dias. Ele não tinha comido nada, 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 nada. E quando eu pedi o leite para aquecer, expliquei, falei que a criança estava morrendo, né? Eles esquentaram, apareceu mais de 20 pessoas para esquentar leite, mas só aquele momento, de todo esse tempo que eu fiquei lá, só aquele momento que eles esquentaram o leite. Então foi muito triste, ela até desmaiou na hora de tanta emoção que ela ficou. Nos dias que nós estávamos lá, morreu 2 crianças. Uma de ataque cardíaco no corredor, provavelmente por causa do calor, e a outra eu não sei, provavelmente de frio, foi o que a gente ouviu. E eu não vi isso aí em nenhum noticiário. Que você chega lá, não tem como você pedir para voltar, porque se você pede para voltar, você vai para cadeia. Então, tem que pensar muito bem antes de vir. Teve gente que veio pelo mesmo lugar que nós e entrou dentro de rio e passou um mau apuro com o coiote. Teve gente que estava junto com a gente lá no hotel que teve que pagar para a polícia mexicana, foi preso pela polícia mexicana, foi deportado. Então, tá uma situação bem chata. Chegando lá em San Diego, eles trataram a gente um pouco melhor, até me deixaram tomar banho com a minha filha, eu pedi. E eu oriento, se você quer vir, se você vai vir. Aprende essas palavras, shower, water, hot milk. Aprende algumas palavras, porque isso pode te ajudar em algum momento. A entrevista nossa foi umas 3 horas da manhã, que a oficial fez, ligou pro nosso contato não atendeu, o nosso endereço aqui não atendeu. E não sei, foi um milagre de Deus ela ter deixado a gente passar. Porque primeiro o primeiro endereço não deu certo. Tenham mais de um endereço anotado, por favor. Isso faz diferença. E esse endereço tem que ter um número para atender. E o nosso não atendeu às 3h30 da manhã, né? Quem que vê celular às 3h30 da manhã? E eu tinha certeza que a gente seria deportado, mas eu acredito que ela nos ajudou. E não sei. Ou não tinha o que fazer também, liberou. E aí a gente finalmente conseguiu entrar, né? Eles levaram a gente 20 minutinhos lá de San Diego, eles levaram a gente lá pro hotel da Igreja Católica. E aí fomos vacinados, ficamos lá 2 dias, 48 horas ficamos lá. E aí fomos liberados para viajar para o nosso destino final. Mas a situação pior que eu achei foi a questão das 6 horas que nós ficamos sem comer e sem beber. Né? E era pela manhã, então passou do horário do almoço. Foi bem mais do que isso, é porque eu não consegui, a gente fica sem relógio, né? Então foi uma situação bem difícil. E em geral, nos Estados Unidos não tem aluguel, tá tudo muito caro. Não tem daycare, não tem creche, não tem babá, tá bem difícil. Então, se você vem contando que você vai ficar na casa de alguém por pelo menos uns 2, 3 meses. E se você tem criança pequena, já venha sabendo disso. Não dá para contar com a sua mão de obra imediatamente quando você chegar. A minha opinião seria a pessoa vir consciente de tudo isso que eu falei. Consciente de que ela pode ficar mais do que 1, 2 dias, bem mais até. Consciente de que ela pode passar fome, e com certeza vai. Se tiver criança, vai ver seu filho passar fome e vai pensar, eu não teria isso, não passaria por isso, né, se eu estivesse no Brasil, enfim. E a principal consciência aqui, depois que ela chegar aqui, não tem como ela voltar para trás. Mesmo que ela queira muito, a não ser que ela tenha muito dinheiro no Brasil, porque normalmente a pessoa já chega aqui cheia de dívida, né? Então, ter consciência disso. Se a pessoa gosta de estar no controle de toda a situação, é insuportável, porque você foge totalmente do seu controle. A partir do momento que você sai da sua casa, chega aqui lá no México, você já perde todo o controle da situação, você fica na mão de outras pessoas. Então, se eu tivesse voltado para trás, eu não tentaria entrar de novo, mas assim, cada um tem um objetivo, né? E, enfim,
É isso. Aqui ainda não posso dizer para você dos resultados porque não tem, né? Só estamos acumulando dívida ainda. Essa época agora, de agora para frente, é uma época muito difícil, porque diminui todo o trabalho, né? Começa a esfriar, enfim. Limpeza mesmo, não tem mais verão, não tem mais casa de praia para limpar. A construção também dá uma diminuída. Então a pessoa vem consciente de tudo isso, que ela vai perder totalmente o controle da vida, das decisões e vai ficar dependente da boa vontade de outras pessoas. Última informação, você precisa vir aqui para cá com pelo menos 10 mil dólares em mãos, porque você precisa comprar um carro, e aí já vai gastar aí de 3 a 5 mil para comprar um carro um pouco menos rodado. Você precisa pagar 2 meses de aluguel antecipado, se você achar uma casa, né? Venha contando que você vai ficar 2, 3 meses na casa da pessoa que está te ajudando aqui, porque todo mundo vem com alguém ajudando, né? E também, se você tem filho pequeno, vai precisar pagar creche, é 180 dólares a semana. Tem lugar lá pro lado do Texas, eu tenho uma colega que paga bem mais, chega a dar $1.000 por mês, independente se você leva 1 ou 5 dias, para você poder trabalhar, sabendo que seu filho está seguro. Babá, pelo menos aqui onde eu tô, as que tem tá tudo cheia, porque tem muito imigrante mesmo. E o daycare também não tem vaga. Então, vim consciente disso. Ah, não, mas eu vou chegar lá, já vou trabalhar. Só se você já tiver alguém que vai cuidar da sua criança, né? O que eu falei pro meu esposo ontem foi assim, se a gente tivesse visto, Ana, a gente já pediria para a pessoa alugar uma casa, comprar o carro, arrumar a vaga, já fazer a aplicação no daycare para arrumar a vaga, e aí a gente viria quando tivesse tudo certo, né? Mas a situação do visto está difícil, então, mas é uma segurança que chega aqui, você pelo menos tem um pouquinho de controle, chega menos preocupado, né? Mas é isso, vai dar tudo certo. Eu quero muito agradecer ao seu canal, porque eu tinha uma outra ideia do que era isso, e o Kaikai, assim, me ajudou muito a entender, né? Não digo que encorajou, mas ajudou a entender. Infelizmente, essa situação que a gente passou, eu acho que eu nunca tinha escutado. Talvez começava a escutar e falava assim, ah não, mas isso aqui só passou por ela, só ela passou, né? Mas o que a gente está escutando aqui, as pessoas que eu conheço que viriam foram deportadas, lá do México mesmo, e eu não sei o que está acontecendo, porque igual eu falei, não saem as notícias, mas todas as pessoas que eu conheço que estão vindo, tá voltando para trás. Tá bem difícil. Aqui nos Estados Unidos, a gente não pode nem falar que chegou agora, a gente está falando que veio de Connecticut, porque se falar que chegou agora, eles estão assim, tá um clima muito pesado em cima dos imigrantes, porque tá muito aberto, né? Tava, então, no noticiário fala o tempo todo disso, então se você chegar, fica essa dica também, não falar que chegou agora, né, do Brasil. Eles sabem, eles olham para você, eles sabem que você não é americano, mas ficam com a dúvida de onde você é, e eles não precisam saber que você chegou agora, porque realmente o clima está pesado em cima disso. E aí, gente, vocês gostaram do depoimento? Então, é um depoimento muito triste, onde foi o primeiro depoimento que eu estou tendo, onde a menina conta que teve morte. Então, assim, eles não divulgam nem nada. Então, assim, é bem complicado para quem tá indo uma história dessa, né? Mas imagina a família, né? Passar por uma situação, imagina a história, como é que foi. Imagina o depoimento dessa família que aconteceu isso, que teve a morte, né? Cada um tem a sua história. Eu não sei a sua história para você estar passando por isso para chegar nos Estados Unidos. Então, eu não vou julgar ninguém. Só estou aqui para mostrar o depoimento, para mostrar como que é essa ida pelo Kaikai. Agora, se você vai ou não, isso é responsabilidade sua. Por isso que é bom você arrumar pessoas boas para te levar, para não ter tantos problemas, né? Porque tem gente que vai com coiote aí. Já ouvi cada caso de ir sem coiote. Então, assim, cada um sabe a situação que vai colocar em risco a família, né? Porque pelo que eu sei,
Uma coisa é você ir viajar, gente, para Cancún, para passear. Os pessoal são super, eu já fui em Cancún, então os pessoal são super amigos, são gente boa. Outra coisa é você ir em cidade, tentar ir sozinho, ir em cidade perigosa, que é cidade de travessia. Então tem muito coiote, querendo... Se vocês verem o depoimento aí, você vê, né? Na travessia mesmo, que é aqueles coiotes que tentando roubar as pessoas. Então, assim, é muito relativo, a gente tá falando. Tem gente que manda mensagem pra mim, eu tô querendo ir sozinho. Você já indo com uns coiotes de lá, já é mais complicado ter assalto, essas coisas. Imagina sem a ajuda dos coiotes. Então, assim, não tô dizendo que... Eu só acho que essas pessoas... Eu não tô dizendo que você tem que ir com coiote. Mas eu só acho que essas pessoas colocam muito em risco, ainda mais quem vai com família. Coloca muito em risco as crianças. Se você quer colocar em risco, coloca a sua vida, né? Não coloca as criancinhas. As crianças são tão inocentes, né? Como aquela menina aí do depoimento disse, né? Então, acho que essa é a minha opinião. Eu não teria coragem de ir pelo Caicai. Eu, Ana Paula, não tenho coragem de ir pelo Caicai. Né? Mas cada um tem a sua história. Não quer dizer, mas você já tá no Canadá. Não quer dizer, mesmo se eu não tivesse no Canadá, eu nunca tive esse sonho de ir pra fora. Então, assim, depois eu vou estar contando a minha história aqui direitinho pra vocês, tá bom? Então, gente, preste bastante atenção nesses depoimentos que eu vou postando pra vocês estar tirando suas dúvidas. Quanto mais depoimento vocês verem, menos dúvidas vocês têm, porque fala tudo, explica tudo, tá bom? Então, vocês fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.